Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Alexander Albon, porque eu acho bom como os desempenhos do Franco Colapinto mostram que ele não estava fazendo milagre com a Williams, né? Porque o Albon tem algumas corridas de destaque pela Williams, e aí o pessoal pensava, nossa, esse cara, por que ele está fazendo numa equipe como a Williams? Ele devia estar numa equipe melhor. Por que a Red Bull trocou ele pelo Sérgio Pérez? É um absurdo, entende? Tipo, o pessoal esquecendo que o Pérez com a Racing Point terminou à frente do Albon com a Red Bull lá em 2020, né? E, tipo, muitas coisas do Albon lá foram bem fracas. E é óbvio que, assim, ele não estava pronto para um desafio como a Red Bull, não está pronto para a Red Bull no momento atual. E eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas do quão talentoso e qualificado é o Alexander Albon, né? Eu não acho ele ruim, até porque ruim é dos companheiros dele, né? O Latifi, o Sargent, ali são pilotos ruins, né? Tipo, pra Fórmula 1, nitidamente não deram certo, né? Talvez no Endurance, em outras categorias, eles andem melhor, mas nitidamente pra Fórmula 1 não dava. Mas o fato é que o Franco Colapinto acabou de chegar na Fórmula 1 e tá andando melhor que o Albon. Eu não acho que isso seja passível de debate. O Colapinto está andando melhor do que o Albon, está superando o Albon em desempenho, e você não pode esperar que alguém que, assim, estava na Fórmula 2 temporada passada, sendo o sexto colocado, para uma temporada de estreia, muito bom, né? O Colapinto estava pilotando bem para a temporada de estreia, mas assim, você pensava que a Williams estava cometendo um erro, levando um cara, tipo, vamos repetir um Sargent, né? O cara na primeira temporada dele na Fórmula 2 manda para a Fórmula 1. Mas o cara tá andando melhor com o Albon, né? E assim, o Albon, ele parecia andando muito bem com o lado do Sargent Latifi. Sabe o que é isso aí? É a estratégia da gorda na balada, entende? A mulher, ela não é muito bonita, mas perto da gorda ela fica espetacular, entende? Era o que o Albon fazia com o Sargent Latifi. Aí, obviamente, né, é responsabilidade da Williams, que trouxe pilotos pagantes de muita baixa qualidade, né? E a questão é, o Albon, quando ele teve pilotos competentes ao seu lado, ele perdeu. O Kvyat estava ganhando dele na Toro Rosso, a mesma coisa aconteceu com o Verstappen na Red Bull, que não é choque nenhum, mas a questão é, o Kvyat acho que já era um bom paralelo e um bom sinal, porque mesmo que fosse a temporada de estreia lá do Albon, ele não deveria ter ido para a Red Bull, porque assim, tinha um piloto na mesma equipe, performando melhor, e a gente sabe que o Kvyat ali é um piloto ok, nada de extraordinário, só vi que o Gasly fez com ele no mesmo carro. Então assim, o fato é que, por exemplo, o Albon vai para a Red Bull, sendo que 2 corridas antes dele entrar na Red Bull, o Daniil Kvyat tinha feito um pódio com a Toro Rosso. Então, assim, eu fico pensando, né, o Kvyat deve odiar muito o Helmut Marko. Nossa, esse deve, porque assim, o cara que, poxa, para pensar, né, tinha feito um pódio, pilotou pra caramba aquele GP da Alemanha, né? Assim, ele tem o pódio e não vai para a Red Bull. Ele merecia mais, inclusive o próprio Franz Todt estava defendendo o Kvyat na Red Bull e não o Albon, né? E assim, o Albon, ele sai da Red Bull, vai para a Williams, ele consegue andar melhor ali contra pilotos mais fracos, mas a gente tá vendo o primeiro grande desafio, não é só que ele tá andando atrás, ele tem errado, ele tem cometido isso, tem claramente sentindo a pressão, ele vem criticando muito, algo que não acontecia antes, porque ele estava muito confortável. Porque assim, quando o Colapinto faz aquela largada na Singapura, faz aquele mergulho para ganhar as posições, é uma demonstração ali, eu não me importo com o meu companheiro de equipe, estou fazendo o meu trabalho. Até porque a Williams não é a equipe, assim, do jogo de equipe. Ah, vou fazer um jogo de equipe para ir pro 12º lugar. Não é assim que funciona, entende? Os caras têm que lutar pelo dele. Porque assim talvez eles façam os seus pontos. Não é um carro de ponta, né? Que você tem que pensar, aí, não, tem que trabalhar pro primeiro piloto. Não é assim que funciona lá. E a questão é, o Albon ele estava num conforto tão grande com o Sargent, ao ponto de que ele batia o carro, como aconteceu na Austrália, e dava um carro do Sargent para ele. Era esse tipo de coisa que acontecia. Agora, ele está vendo um companheiro que pontua, que anda mais rápido que ele em ritmo de corrida, e assim, na classificação a gente vê lá, na classificação da sprint, né, o Albon não conseguindo superar os tempos do Colapinto e rodando na penúltima curva. Então assim, ele tá sentindo a pressão, e ele tá sucumbindo a ela até agora, né? Essa corrida nos Estados Unidos, a disparidade foi imensa. Lembrou o que acontecia com o Sargent e com o Latifi. Então, assim, eu acho que isso é bom para mostrar que às vezes a gente fica falando que um cara está fazendo milagre, está performando muito bem, mas a gente tem que ver o contexto. Por exemplo, Yuki Tsunoda é um outro bom exemplo, né? Olha o que aconteceu ontem do Lawson pro Tsunoda. O Tsunoda levou um couro do Lawson, mas um couro grande, né? E assim, ele ficou choramingando no rádio. Aí você fica pensando, nossa, ele tinha 10 pontos a mais que o companheiro Daniel Ricciardo até agora na temporada. Bem, isso diz muito sobre o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo estava andando tão mal
e parecia o Tsunoda parecer um super piloto. Existe um motivo para a Red Bull chegar e falar: não vamos colocar o Tsunoda na Red Bull, entende? Existe um motivo para eles pensarem isso. É só olhar o período de comparação dele com o Gasly. Ele não estava perdendo por pouco. Então, eu pessoalmente coloco assim que o Alexander Albon, ele é um piloto ok para o nível que você espera da Fórmula 1, mas não esperem dele um piloto de equipe de ponta, porque não é isso que ele é. Entende? Ele é um piloto para equipe média e fraca. Porque no final, assim, quando ele agora tem um companheiro mais forte, um piloto de mais personalidade, ele tá mostrando que não é invencível, que ele não anda mais com o carro. Tudo que ele estava fazendo até agora com o carro da Williams era o que o carro era capaz de fazer. Então, assim, eu acho que muitas vezes análises acabam sendo um pouco precipitadas. E é muito por isso que acaba eu tendo um pouco mais de raiva, por exemplo, com a Sauber, decidindo, por exemplo, cogitar a permanência do Bottas, porque assim, o Guan Yu Zhou é um piloto que a gente vê que é muito limitado e o Bottas às vezes não supera ele em corrida, né? Inclusive, eu não sei se nos Estados Unidos acho que o Bottas ficou à frente, né? Finalmente. Mas a questão é, a gente tem ali um contexto, né, que já sabemos muito o que é um piloto, o que é outro, né, e você já entende que é o momento para troca. Às vezes, assim, a gente pode analisar o auge dos pilotos e defender. O Bottas, no seu melhor momento, pilotava bem na Williams, ele fez uma temporada excelente em 2014, por exemplo, 2015 não achei tão bom, né, mas 2016, ok, dá para falar que é uma temporada ok. O Pérez é um bom exemplo, né? Ele andava super bem na Force India, mas eu pessoalmente já cogitaria sim troca para a próxima temporada. Por mais que eu goste do Pérez, né? É um negócio que não estava funcionando muito bem, então ele tem aí esses momentos finais de temporada para provar que ainda está no nível da Fórmula 1 e a gente vai ter que esperar para ver se isso acontece ou não, né? Mas essa corrida nos Estados Unidos não ajuda muito ele. Então acho também que atrapalha tanto assim. Já teve fim de semana pior nessa temporada, mas para mim assim, o Albon é uma demonstração assim de que ele foi beneficiado pela circunstância que a Williams estava em relação aos seus pilotos. Ele performou melhor que pilotos muito fracos, que fez ele parecer melhor do que realmente era. Agora a gente está vendo ali um piloto que é ok, mas que se sofrer a pressão do seu companheiro, ele vai cometer erros e não vai performar tão bem quanto antes. Então, eu acredito assim que, para muita gente falando lá, nossa Deus, né, olha, esse cara tem que estar lá na Red Bull, a gente fica pensando, né, como é que vai ser contra o Sainz? Não que eu acho o Sainz a última bolacha do pacote, ele é bom piloto, mas ele é um piloto claramente melhor que o Albon. E eu acho que essa disputa aí na Williams, a tendência é não ser lá das melhores pro Albon, não. Porque está sendo assim, com um cara de primeira viagem, por mais talentoso que seja o Colapinto, né? Imagina como vai ser contra o Sainz, que é um cara que já ganhou corrida na Fórmula 1, que já tem uma experiência muito maior. Então, complicada é a situação do Alexander Albon, mas é um choque de realidade, né? Sai do Sargent para o Colapinto mostrou um choque duríssimo para o Albon e uma demonstração de que, assim, alguns pilotos em contextos mais difíceis não vão performar tão bem quanto a gente imagina. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo. E quero saber o que vocês acham dessa situação do Albon. Acho que ele ainda é um ótimo piloto, que ele vai sobressair, ou o Colapinto está expondo que ele realmente não é tudo isso. Então, até a próxima, pessoal.